Olá, amigos! Canal Tricolaço, mais uma vez por aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Uma saudação aí tricolor a todo mundo que está por aqui. Lembrando, o canal Tricolaço é um canal de um homem só, de um radialista, jornalista, ligado à música, ligado ao esporte também, e que gosta de falar das coisas do São Paulo. E convido você a estar sempre com a gente aqui nessa fase inicial do ano. Toda segunda-feira tem um vídeo novo. E agora, com os campeonatos que valem alguma coisa efetivamente, sempre depois das partidas também estaremos aqui, além do vídeo semanal, claro, que já é uma tradição nossa aqui. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, inscreva-se aí no canal, toque no sino, receba a notificação. Somos um grupo que vai crescendo devagarinho, mas com muita qualidade, com um debate muito interessante por aqui também. E hoje a gente tem muita coisa para falar mais uma vez, né? Até estava um pouco morta a semana para o São Paulo, porque pouca coisa a gente tem acesso, então você não fica lá sabendo muita coisa e acaba não virando tanto, mas até que os assuntos começaram a surgir de novo, né? Hoje, por exemplo, teve torcida independente no CT da Barra Funda. É bom que se diga que isso já estava marcado. A torcida organizada, a maior torcida organizada de São Paulo, disse que iria até lá mesmo, que não iria tocar o terror, queria conversar com elenco, diretoria, comissão técnica. Eu confesso que eu tenho poucos detalhes disso ainda, porque ao longo do dia, ocupado com a profissão, eu não pude ver isso. E agora à noite, eu estou gravando o vídeo à noite da segunda-feira, quando eu fui ter contato com o que havia ocorrido lá, eu já tinha que sentar para gravar o vídeo, porque daqui a pouco eu também tenho que parar. Mas, de forma resumida, até porque a Independente já disse que faria isso, eles estão chamando o encontro de hoje lá no São Paulo de Pacto contra o Rebaixamento. Um termo que chocou um pouco uma parte da torcida do São Paulo, que fez com que outra parte entendesse que a torcida tem alguma razão, porque o São Paulo precisa mesmo fazer alguma coisa. É um pouco exagerado, claro, o São Paulo tem muitos problemas e o São Paulo tem uma perspectiva muito ruim de entrada no Campeonato Brasileiro esse ano, e o São Paulo tem histórico dos últimos 2 anos de ter chegado muito perto da zona do rebaixamento, ainda que tenha saído. Fora os outros anos anteriores aí, né? 2017, 2015, 2014, anos recentes, onde o São Paulo sempre dava aquela raspada ali, mas depois acabava escapando. E entre aqueles que estranharam o termo, é algo que diz assim, pô, mas espera lá, o São Paulo, se fizer as coisas direito, não corre risco de rebaixamento, porque tem um bom elenco, só não tem um bom técnico e uma diretoria boa. Eu acho que o conjunto das coisas credencia, não a gente a imaginar que o São Paulo vai cair, mas que o São Paulo precisa sim começar o campeonato contra essa ideia. Porque ela é real. Ela não é real só para o São Paulo, mas ela é real. Ela é real por todas as dificuldades que cercam o time de futebol do São Paulo hoje. Eu não estou no time dos que acham que o São Paulo é um candidato natural ao rebaixamento, mas o fato é que o São Paulo de 2023 também não é um candidato natural aos títulos. E isso já se sabia. Só que os últimos sinais deixaram parte da torcida preocupada. E a Independente tem tido até algumas posturas interessantes. Eu sou um pouco reticente de falar, já disse isso, mas quando é legal, quando é positivo, a gente tem que ressaltar. E é verdade que a torcida foi lá sem brigar, muito diferente daquilo que foi feito em 2016, 2017, que o jogador saiu correndo. A torcida foi conversar. Eu acho jeca esse tipo de atitude, eu não gosto, acho que é uma coisa completamente fora de propósito, mas que na cultura do nosso futebol já existe há muito tempo. E eu acho que torcedor conversar com integrantes do time para o qual eles torcem, está dentro do contexto. O que eu questiono é sempre a história da torcida organizada, mas é que a torcida organizada também tem mais tempo, mais capacidade de estruturação para fazer esse tipo de coisa. Os clubes, de certo modo, aceitam. Às vezes a situação não permite que você diga não, porque você pode sofrer
uma represália, um movimento contrário. Eu não gosto, eu não gosto. Mas já que foi alguma coisa feita, me parece, pacificamente, vamos considerar que pode fazer bem para a equipe. E esse pacto contra o rebaixamento, ele engloba apoio total ao time no estádio, porém, cobranças quando as coisas não derem certo. Cobrou-se o grupo de jogadores para que tenha mais comprometimento. Cobrou-se que as confusões, se é que elas existem, terminem. Cobrou-se a diretoria para dar respaldo e suporte ao trabalho do Rogério. A torcida se coloca ao lado do Rogério, mas diz que o time precisa ser reforçado e ele precisa dar a resposta com o time reforçado. E a torcida diz que só cobra se com o time reforçado, tanto de jogadores que voltam de lesão quanto de jogadores contratados, estiverem disponíveis e mesmo assim a coisa não andar. Ficou mais ou menos estabelecido assim. E aí a gente vai falar do que é a minha proposta da discussão hoje aqui, que é a história da revolução. Acho que essa coisa da torcida tem um pouquinho disso. Mas antes eu quero contar uma passagem muito rápida, que eu acho que tem a ver um pouco com isso. A rivalidade entre times grandes é uma coisa presente no futebol mundial e ela alimenta certas manifestações que normalmente levam para aquele lado do sarro, da brincadeira, né? Quando alguma coisa de ruim acontece com o rival. E ontem houve quem fizesse algumas piadas com o resultado do Palmeiras contra o Água Santa no Campeonato Paulista. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final por 2-1. O Água Santa joga por um empate no domingo que vem no Allianz Parque. O Palmeiras tem que ganhar de pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis. E além da tiração de sarro normal, no caso específico dos São Paulinos, como o São Paulino está muito triste, carente, macambuzo, para baixo, nervoso, houve duas correntes se manifestando na internet. Uma que fazia ironia com as críticas daqueles que são mais inimigos da ideia de Rogério Ceni continuar sendo técnico de São Paulo, e um outro grupo que dizia que o Thiago Carpini, por exemplo, é um técnico muito melhor hoje do que o Rogério, porque conseguiu organizar um time que foi capaz de derrotar o Palmeiras ontem na Arena de Barueri. Então uma discussão que era para ser em cima do que o Palmeiras passou, virou uma discussão de duas correntes são paulinas na internet, que revelou um aspecto que me deixa bastante preocupado. Eu mesmo fui autor de algumas pequenas ironias, dizendo assim, Água Santa 2, Palmeiras 1, esse Rogério, hein? Porque depois que o São Paulo foi desclassificado pelo Água Santa nos pênaltis, o mundo do Rogério Ceni, que já estava despencando, caiu de vez. E aí, a coisa... Como o time não joga, como não tem atividade, e eu falei semana passada, como a última fotografia é muito ruim, todas as manifestações, ou boa parte das manifestações, especialmente na internet, que vem surgindo nos últimos dias, são de críticas totais ao trabalho do Rogério. Então, uma parte da torcida do São Paulo escolheu, independentemente dos problemas de elenco, independentemente da incapacidade da diretoria de administrar bem o São Paulo, uma parte da torcida escolheu o Rogério Ceni, baseado no seguinte raciocínio: times que têm menos recursos e elencos piores, entre aspas, do que o São Paulo, apresentaram um trabalho melhor do que o São Paulo no campeonato estadual. Entre eles o São Bernardo e o Água Santa. Só que, e aí o que é levado como base para esse tipo de comentário é que o São Paulo ganhou alguns jogos no Campeonato Paulista,
mas teve muita dificuldade com os times chamados de organizados. Os times da Série A, Corinthians, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, e com os times ditos organizados, Água Santa e São Bernardo. Nenhuma palavra sobre a goleada sobre a Inter de Limeira ou sobre a bela virada sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. O foco era: o São Paulo não consegue jogar contra times arrumados. Por quê? Porque o seu técnico não consegue arrumar o seu time. Tá tudo certo. A gente vai discutir o assunto. A opinião, todo mundo tem a sua e tem mais é que exercer mesmo. Mas um negócio me preocupa muito nos últimos dias. Porque como não há possibilidade de desaguar opiniões e sentimentos em cima de jogos, porque eles não estão acontecendo, aumenta a tensão em cima do trabalho que é feito no São Paulo. E qualquer tipo de situação negativa que passe pelo nome do Rogério, que envolva o nome do Rogério, vira motivo para este grupo mais assim, crítico pegar muito no pé. E isso tem chegado às raias da raiva. E de uma raiva enorme, de uma raiva incondicional, perto do ódio. Aquele espírito que a gente viu muito em polarização política nos últimos 5 anos, presente. Então você não critica o Lula porque você não gosta do modelo social-democrata ou comunista, como dizem alguns, é uma coisa ridícula, mas isso é uma discussão para outra hora. Mas você não critica, você odeia, você quer que morra, você quer que seja acertado por uma bala. O cara que não gosta do Bolsonaro, ele não faz a crítica em cima do conservadorismo exacerbado do Bolsonaro, né? Ele quer que o Bolsonaro morra, ele quer que o Bolsonaro caia do avião. É ódio. É ódio. E há uma parte, não é a maior parte critica o Rogério, mas há uma parte dentro desse grupo dos críticos que está chegando muito perto da raiva. Então eu vou contar 2 discussões que eu tive nessa semana. Quando saiu a notícia do Luan, que a negociação do Luan para a renovação de contrato tinha se tornado mais difícil, porque na semana anterior chegou-se a dizer que a conversa estava evoluindo. Mas nessa semana que passou, diz que o São Paulo, o Luan já tinha recebido uma proposta que parecia interessante, demonstrando vontade de ficar. O staff do Luan devolveu uma contraproposta ao São Paulo e o São Paulo não aceitou. Para o São Paulo é um valor que está fora do seu limite. E isso estabeleceu um temor de que o Luan possa sair do São Paulo. E em muitos comentários a gente vê a referência a pular o muro, de repente jogar no Palmeiras, que era uma especulação que havia. Nunca foi uma especulação que denotasse algo real, né? Você não vê do lado do Palmeiras ninguém falando do Luan. Obviamente que o Palmeiras, outros clubes monitoram um jogador como o Luan, mas você não vê isso. Mas o São Paulino comprou essa ideia, pegou esse ar. Aí você vai ver os comentários. O Luan tá saindo porque o Rogério tratou ele mal. Então agora o staff do Luan tá exigindo mais do São Paulo por culpa do Rogério. Eu lembro que eu precisei argumentar com algumas pessoas e eu dizia assim, o São Paulo é um clube hoje que não tem dinheiro. Não pode, não quero saber, tem um monte de pereba lá, paga o que o Luan quer. Paga o que o Luan quer. Gente, o Luan é um bom volante, provavelmente o melhor do elenco são paulino, mas o Luan está longe de ser, por exemplo, o Danilo que o Palmeiras vendeu na virada do ano. O Luan está longe de ser o André do Fluminense. Longe. As pessoas estão muito adeptas da dicotomia hoje, né? Então é assim, ou o cara se você fala que o André é melhor que o Luan, para algumas pessoas está dizendo que o Luan é uma bosta.
Não. O Luan é muito bom volante, mas o Luan não é melhor que o André, não é melhor que o Danilo, não é melhor que o João. Meu Deus, João Gomes. João Gomes! O cara que decide jogo. Então eu não vou falar do Casemiro, que hoje é o maior volante do mundo. E não vou falar de outros volantes importantes que saíram não só de São Paulo, como também de outros times, para dizer que, para criticar uma eventual perda do Luan para outro clube, porque o São Paulo não tem dinheiro, não precisa tratar o Luan como se ele fosse o Casemiro, porque ele não é. E o São Paulo não tem nenhum volante nesse nível. O mais promissor de todos, que hoje ainda não faz isso, evidentemente, mas ele tem potencialidades que demonstrarão com o tempo que vai por esse caminho, se souber cuidar da carreira, se souber aproveitar a oportunidade. Aquela coisa que a gente conhece da carreira de jogador de futebol é o Pablo Maia. O Pablo Maia tem muito talento. O Pablo Maia pode um dia chegar num caminho próximo do que é o do Casemiro hoje. Um dia, distante talvez. Os outros não. Os outros não. Incluindo aí o Luan. Que, repito, é bom, mas não pode ser tratado como Didi, como Falcão, como Wagner, que jogou no São Paulo entre 99 e 2000 e teve uma negociação muito parecida na hora que estava terminando o contrato dele e ele foi embora. Era um craque. Era um craque. E aí, que no final da discussão, eu fui tratado da seguinte maneira, assim, ó, eu não vou discutir com você, porque você vai ficar passando pano pro Ceni, ele é o culpado se o Luan sair. Bom, qual é o raciocínio das pessoas? O Ceni, quando o Luan estava parado o ano passado, em algum momento deu a entender que o Luan não era um cara dedicado no tratamento. Nessa época a torcida comprou o ar do Rogério. Só que depois o Luan voltou, aí aparece treinando e fazendo exercício, caraca, e quero voltar, e quero jogar, e não sei o que lá, e o Rogério não punha para jogar. O Rogério deu uma entrevista, tem um vídeo aqui no canal chamado Rogério Disse a Verdade, que quando ele é questionado ele diz assim, cara, o cara ficou quase 2 anos parado. Ele teve uma contusão muito séria, ficou quase 1 ano, voltou, não aguentou, teve que sair de novo e teve que fazer uma nova cirurgia. Ele está meio que reaprendendo a jogar futebol, ainda que ele tenha muito talento. Eu não posso pegar esse cara e colocar ele no time 90 minutos. Então ele vai ter minutagens crescentes ao longo dos jogos. Isso o Rogério falou. O time estava mais ou menos estabilizado lá com o Jackson Mendes, com o Pablo Maia, o Nestor um pouco mais à frente. O Luan espera. Aí o Luan começou a entrar 5 minutos, 7 minutos. Aí num desses jogos, jogo do Santos, ele vai lá e pau, mete um golaço. Super afim, raça pra caramba. Né? Aí o Rogério cometeu, de fato. Na minha opinião, eu nem acho que ele cometeu um erro, tá? Mas uma parte da galera comprou essa, de que ele foi desrespeitoso com o Luan, porque ele falou que o Luan estava fora de posição, bateu bem na bola, mas precisa aprender ainda a respeitar alguns limites e tudo mais. Ele levou até, parece, uma chamadinha dentro da diretoria do São Paulo, por causa dessa declaração, não, entre aspas, valorizando o jogador. Eu não acho que ele fez isso, de verdade. Mas a discussão é pouco adulta quando se trata de futebol no Brasil, então comprou-se a ideia de que o Rogério tratou mal o Luan. Depois, no outro jogo, ele falou de maneira diferente e o Luan voltou a jogar mais no time. E ele se tornou titular da equipe. Pois eu falei com uma pessoa na sexta-feira que deu risada de eu ter falado que o Luan era titular. Não, o Luan hoje é o titular de São Paulo. Aí a pessoa falou assim pra mim, não, mas titular que não joga 90 minutos? Sim, titular que joga 70, 75, 80 minutos, faz parte. Você tira o cara. O Luan não pode ser arrebentado no momento que estava todo mundo se quebrando, você não vai correr esse risco. Então joga 35 do segundo tempo, sai lá, entra Jackson Mendes, normal isso, gente. Mas quem tem começado os últimos jogos é o Luan. Então o Rogério colocou o Luan de titular. Entendeu? E isso é uma forma que as pessoas passaram a ver as coisas porque elas precisam dessa justificativa para pegar no pé do técnico. A outra é a história de que o São Paulo
tem mais elenco, mas não rende nem o que os times pequenos rendem. Se eu desse para você... Não, melhor, eu vou fazer uma pergunta que o Eduardo Tironi já fez algumas vezes. Grande abraço pro Tironi, gente boníssima. Tira 13 jogadores do Palmeiras. Pode até jogar bem, mas vai jogar no mesmo nível de quando tem todo mundo? Tira 13 jogadores do Flamengo. Por que eu estou dizendo isso? Eu também acho que o trabalho do Rogério tem falha pra caramba. Só que veja bem, esse cara precisa mostrar resultado para mim com todo mundo lá. Não dá pro cara ter um elenco de 35, mas à disposição ele tem 22. Porque você tem ideias, você tem projeções que você faz para um determinado jogador, você não tem aquele cara em campo, como é que você vai montar o time? Então você começa a improvisar. E o São Paulo virou o reino da improvisação com jogadores machucados. Então você tem que achar um quarto lateral direito que tinha ido para o Coritiba para voltar para virar o lateral direito, porque os outros laterais estão todos quebrados. Essa é a questão. E aí não adianta, o Natan não é o Rafinha. O Natan não é o Igor Vinícius. Quando o cara treina o time, ele imagina uma situação de jogo com o Igor, com o Rafinha. Se entra o Natan, é outro tipo de jogador, com outro tipo com outra maneira de atuar. Por mais que você queira que ele faça o lado direito, cobrindo a descida do lateral e depois aproveitando as costas quando estiver livre, em velocidade, ele não vai fazer isso do mesmo jeito que o Igor Vinícius faz. Aí os puristas dizem o seguinte: por isso que tá errado. Tem que adaptar o jogador que tem. Tá. Então a gente vai adaptar o jogador que tem. E você vai desmontar um trabalho que você está começando para fazer o famoso fecha casinha. É uma coisa ridícula do futebol, de gente que acha que futebol é um esporte que não pode ter evolução. Para ser campeão da seguinte forma: seguro tudo atrás, vou pro contra-ataque e faço gol. É simples, né? Quando você só fala, né? É simples. Você precisa ver se você vai enfrentar times que vão te agredir para dar espaço para o contra-ataque. Você precisa ver se você vai enfrentar times que também não vão ficar postados lá atrás, e se você ficar postado atrás também, casinha fechada, você não consegue entrar se você não fizer pressão alta. Né? Esse tipo de raciocínio não entra, só entra o simplório. E aí o cara. E outra, você tem que entender que o sujeito tem lá um modo de pensar, pô. Né? E ele vai ter que mudar, mas demora para isso acontecer. Isso depende de desmontagem de planos que estão no papel, na lousa, enfim. Né? Então você tem essa situação. Aí você não tem. Você fez um projeto e você não tem os elementos para tocar o seu projeto. Essa que é a questão. Você tem que ir mudando ao longo do período, trocando o pneu do carro com ele andando. Aí, olha só, você chega no jogo crucial, definitivo, né? São Paulo vai à semifinal do campeonato e enfrenta o Água Santa. Empata em 0-0, sem sofrer pressão do Água Santa, que ontem chutou 15 vezes no gol do Palmeiras, 4 chutes no alvo, 2 que entraram. Contra o São Paulo, o Água Santa chegou 5 vezes, deu 2 chutes perigosos. E o São Paulo fez pressão no Água Santa. E aquele goleiro que joga bem pra caramba, estava jogando ontem, Igor Vinhas, pegou tudo. E a zaga dos caras jogou bem. E o Carpini montou um time para segurar, porque ele sabe que o São Paulo joga pressionando. Tudo isso com o seguinte ambiente: o São Paulo não tinha metade dos jogadores que deveria ter à sua disposição, perdeu o principal jogador do time naquele momento, no primeiro tempo daquele jogo, perdeu mais um jogador importante na virada do tempo e terminou o jogo com o jogador mancando. E desse jeito o São Paulo não perdeu para o Água Santa. Foi para os pênaltis e nos pênaltis, enfim, a pênalti é aquela bendita loteria, bateu pior que o adversário, perdeu a disputa e estava fora do campeonato.
Essa é a foto que sobrou. Agora, quando é que eu vou... Eu não vou pedir a cabeça do Rogério, mas quando é que eu acho que eu posso chegar aqui e detonar com o Rogério Ceni? E olha que eu já fiz isso no vídeo. Assistam aí. Vídeo pós-jogo do Atlético Goianiense ano passado. Vídeo depois da final da Sul-Americana. Vídeo depois da final do Paulista. Vídeo neste Campeonato Paulista. Tem um vídeo chamado Vaia Nele, que eu fiz depois da derrota contra o Bragantino. Vaia no Rogério, que não teve capacidade de mudar a forma de jogar do time quando o São Paulo estava ganhando e permitiu a virada do Bragantino. Ele foi engolido pelo Pedro Caixinha naquele dia. Só que eu não peço a cabeça, cara. Porque o Rogério tem um desenho, tem um horizonte para trabalhar. Quando é que eu vou encher o saco do Rogério para valer? Quando ele tiver pelo menos boa parte desse elenco à disposição, e parece que agora terá, e não conseguir fazer o time produzir. Mas é bom lembrar o seguinte, que quando o Rogério teve peças à disposição no ano passado, no começo do campeonato, que é onde todo mundo tem que considerar que os times estão todos frios, o São Paulo teve sim bons momentos. Teve bons momentos. O ano passado, o pior momento do São Paulo, que é o momento de ter que largar o Campeonato Brasileiro para focar na Sul-Americana, porque não tem time para disputar as duas competições, e aí perde a final da Sul-Americana, é exatamente no período em que o time está recebendo de volta alguns jogadores que estavam machucados. O São Paulo não teve time completo o ano inteiro. Outra falácia. O Rogério escolheu esses jogadores, ele tem que se virar. Não, o Rogério não escolheu esses jogadores. O time do São Paulo do ano passado, isso foi explicado pela diretoria e pelo Rogério, o time do São Paulo do ano passado, que já era um time de razoável para bom. Gente, primeiro, para pacificar a discussão, parem de achar que o São Paulo é um timaço. São Paulo não é um timaço. São Paulo é um bom time, mas pelo amor de Deus, pegue Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e alguns elencos que ainda não deslancharam, mas que têm bons valores, estão todos na frente do São Paulo, em termos de qualidade técnica. Até o Corinthians tem opções de jogo melhores que a do São Paulo. Se não trabalhar com essa verdade, você está frito. Mas vamos lá. O São Paulo tinha um elenco de razoável para bom, muito rodado e que custava muito caro. E o São Paulo não tinha dinheiro. E não teria dinheiro. O plano do São Paulo era reduz esse elenco, ou melhor, reduz o orçamento, então se desfaça desses jogadores e vamos remontar um time que custa um pouco mais barato, porém respeitando aquilo que a ideia de jogo proposta pelo treinador quer. O Rogério não falou, eu quero o David. Ele falou várias vezes, mas o David é uma ideia, não é o David. Se pudesse ser alguém melhor que o David, que faça uma função parecida, evidentemente era isso que o São Paulo ia trazer. Isso o Rogério falou em entrevista para a ESPN. E falou depois quando o David estava chegando. Então, o que a diretoria com o técnico fez foi escolher jogadores que atendiam a um propósito, mas não eram jogadores de ponta, porque o São Paulo não tem dinheiro. Por isso que o Wellington Rato veio para o São Paulo, e não o Arthur, que voltou para o Palmeiras. Por isso que veio o David, e não o Paulinho, que está no Atlético Mineiro. Ou você acha que se o São Paulo tivesse condição, não ia trazer um cara como o Paulinho? Você entendeu? É por isso que o São Paulo não tem o Roger Guedes. A gente não sabe como é que o Corinthians contrata esses caras. Mas a gente tem que falar do nosso problema. Então, o São Paulo tem os jogadores que podem dar, segundo a avaliação da diretoria e do Rogério, aquilo que ele quer, que é montar um time com aí sim a proposta de jogo do técnico, agressivo, fazendo pressão, com jogadores velozes pelas pontas, que possam triangular com jogadores que trabalham pelo meio para chegar dentro do gol. Esse time não conseguiu fazer isso com qualidade nenhuma vez esse ano. Mas teve alguns jogos em que atuou bem. E o Rogério disse, precisamos melhorar a defesa em 2023. E o São Paulo melhorou a defesa. Evidentemente que o São Paulo teve momentos
ruins, defensivamente falando. Mas, por exemplo, o clássico contra o Palmeiras foi um bom jogo do São Paulo no Campeonato Paulista. Defensivamente, porque se a gente falar ofensivamente, perdão, o São Paulo foi pressionado na casa do Palmeiras e optou por fazer um jogo mais guardado para poder aproveitar um pouco de contra-ataque, mas o Palmeiras também marcou bem isso. Só que o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio do São Paulo, não fez gol. Então, se a gente pensar em jogo fora de casa contra um rival, quando o São Paulo até criou umas poucas, mas algumas chances, você podia ter vencido o jogo por 1-0 ou segurar o empate como segurou. Então, foi uma boa atuação. O melhor jogo do São Paulo foi contra o Santos. Aí o cara fala assim, pô, mas o Santos tá na merda, tá morrendo. Pô, mas você vai chegar na frente do rival, ter chance de ganhar dele e não vai ganhar? Você vai ganhar, pô. O São Paulo, e procurem no Google, sem preguiça. Vamos olhar vídeo de YouTube, de influencer, de jornalista que tem blog, que tem, desculpe, canal. E vejam que todos falaram do jogo contra o Corinthians no Morumbi. O resultado é uma tragédia. Porque o São Paulo teve 2 falhas individuais grosseiras e tomou 2 gols. Mas o jogo do São Paulo foi melhor que o jogo do Corinthians. Volta lá no dia e lê as análises. E veja o seu próprio comentário na rede social. Se não foi isso. Agora, o São Paulo fez um péssimo jogo contra o... Qual que foi aquele jogo do 0-0 horroroso? Oh, meu Deus. Bom, péssimo jogo no segundo tempo contra o Bragantino. Um jogo ruim no primeiro tempo contra o São Bento, que melhorou no segundo. São Paulo fez um jogo apenas mediano contra o Ituano no começo do campeonato. Teve umas coisas pavorosas, horrorosas. Teve. São Paulo fez um jogo lamentável contra o São Bernardo. Não porque perdeu, mas porque não reagiu. E o São Paulo fez um jogo mambembe contra o Água Santa, mas teve um ponto positivo. Não tomou gol de um time que ameaçou o Palmeiras ontem. E não tomou gol e não foi ameaçado. Agora vamos lá, para terminar a história toda da Revolução. São Paulo precisa melhorar a sua comunicação, porque você não fica sabendo o que está acontecendo lá dentro, e isso dá margem a esse tipo de especulação, e o próprio Rogério tem que falar mais. O São Paulo goleou um adversário por 11-0 semana passada, foi tema de chacota, porque foi o time reserva, né? Eu nem lembro contra quem foi. Evidentemente que eu não vou levar resultado de jogo treino em consideração nunca. O São Paulo jogou contra o Coritiba, ninguém podia ficar sabendo o resultado. O Casares chamou uma entrevista coletiva, não minto, deu uma entrevista para o André Hernan, aí disse que a vida do São Paulo estava resolvida. Ah, maravilha, superávit. No dia seguinte saiu a notícia de 2 meses de salário atrasado. Isso queima o clube. No dia do sorteio da Sul-Americana, o presidente estava lá inaugurando a Praça Elementar. Ele fala, não, mas eu já tinha ido, vocês estão levando para o lado errado. Não é essa a questão, cara. Tinha que estar lá, inaugura no outro dia. Pô, é o tal do negócio de agenda positiva. O político faz muito isso aí. Né? Aí o São Paulo pode ser que esteja treinando bem pra caramba, mas ninguém sabe. Aí como o cara sabe que tá uma porcaria, a última imagem que ele tem é horrorosa, ele fala, tá uma merda. Deve estar tudo cagado lá. Entendeu? Essa é a imagem que fica, porque o São Paulo se comunica mal. Porque o São Paulo, sabe por que o São Paulo se comunica mal? O São Paulo tem medo dele mesmo. Tem medo de assumir o monte de cagada que fez, especialmente nos últimos 10 anos. Especialmente a partir do Carlos Miguel Aidar, o presidente fanfarrão, que comeu banana para tirar sarro do Palmeiras, no ano que o Palmeiras estava se recuperando. Então, qual é a revolução? Não atrasar mais salário dos caras, pelo amor de Deus! É o emprego dos caras, velho! Você já barateou a porra do time? Pague os jogadores! Dê respaldo ao técnico! Mexeram aí no departamento médico há 3 semanas, tem jogador voltando e tal, ok. Mas, por exemplo, ninguém explicou por que o Turíbio, que estava prestando consultoria lá, enfim, saiu. Por que ele saiu?
Aí ele sai, dá uma entrevista aqui, outra ali, diz que São Paulo ainda tá uma bagunça. Aí a Formiga, grande craque do futebol feminino, diz que deixou o São Paulo porque o São Paulo não valorizava o time e falou que a estrutura é um horror. É só merda! E claro, vai culminar com o empresário do Marcos Paulo falando que o Rogério destratou ele. E aí a torcida compra o barulho do Marcos Paulo! O cara compra o barulho do Marcos Paulo porque o Rogério não ganhou um Campeonato Paulista igual o Crespo. Para, velho! Para, você tá louco! Não compra o barulho do Marcos Paulo, cara. Não compra o barulho do Marcos Guilherme, igual eu vi outro dia. Ai, porque ele chegou lá e o Rogério falou, você tá aí, vamos ver se a gente ajuda junto. Depois dispensou o cara. Porra, você queria o Marcos Guilherme no time? O Alisson também agora já foi encaminhado para sair. Tava parado, teve problema familiar. O Rogério compreendeu. Colocou ele no time, não rendeu. Vai ser negociado, amigão. Não atende às expectativas do time. Só que, como isso não é vendido da forma correta, tem-se a impressão de que é tudo uma cagada, uma merda. Os caras não sabem se vender positivamente. Então é uma coisa lamentável. Então, gente, era para falar de Sul-Americana, mas não dá. Esse assunto, sabe, tá enchendo a paciência. É óbvio que se o Rogério fizer o São Paulo começar o campeonato 5... Bom, o Crespo não ganhou nenhum jogo nas 10 rodadas primeiras. Eu acho que se o São Paulo chegar 10 rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, tem que mandar o Rogério embora mesmo. Porque é sinal que aí não nada sai mais dali. Entendeu? Só que eu acho que não vai ficar 10 jogos sem ganhar. Mas tudo bem. Sul-Americana, quarta-feira, 9 da noite contra o Tigre. A torcida criou uma música para lembrar que o São Paulo impediu o Tigre de voltar para o segundo tempo para disputar a final de 2012 da Sul-Americana. É um absurdo. A palestra de hoje, de amanhã, de quarta lá em Buenos Aires tem que ser, cara, vamos passar o pau nesses caras, meu. E tentar ganhar de uns 3-0 aqui. Porque o time chato, vê um time desse tamanho encher a porra do nosso saco por causa de um jogo que eles perderam, onde eles provocaram confusão dentro do vestiário do Morumbi. Ah, vai lamber sabão, né, meu? Todo respeito. Então, se eu sou o Rogério na palestra amanhã, eu arregaço o Tigre, cara. Só que não tem que chegar na soberba, tem que chegar na seriedade. São Paulo tem chance de ganhar. E aí uma semana para preparar, para enfrentar no dia 11, atenção, saiu a data certinha hoje, dia 11 é o jogo de São Paulo contra o Ituano no Morumbi, jogo de ida da Copa do Brasil, e dia 16, estreia Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos, o Engenhão. Falaremos mais, próximo vídeo logo depois do jogo contra o Tigre. Vamos lá. Calma, São Paulino. Calma, velho. Calma. Tomara que venha coisa boa por aí. Abraço.